é que faltou hoje para o Ministério Público o fio de Ariadne. E o Ministério Público se perdeu nas provas do processo. Faltou o fio de Ariadne para o Ministério Público. E ele ficou nessa digressão toda, dizendo que o acusado é grileiro, que o acusado é sonegador de impostos, que o acusado é o estelionatário de terras. Mas em nenhum momento os senhores atentaram. Ele fez a acusação de que o acusado fora coautor desse horrendo e covarde crime contra aquela mulher. Os senhores atentaram para isso? Chamaram-no de grileiro, sonegador de impostos, estelionatário do dinheiro público da Sudã. Tenho prova nos autos que ele não tem um centavo da Sudã. Mas não disse uma vírgula sequer se ele fora coautor deste covarde assassinato. Observem isto. Fizeram ali um script, uma digressão de compra e venda de terra, compra e venda de terra. O réu não está sendo acusado aqui, e a denúncia não fala nisto, de falsificação de documento público. Não há acusação contra ele. Na denúncia, ou melhor, no aditamento da denúncia, não há também por acusação por sonegação fiscal. Não há, se fala uma vírgula sequer. Também não fala sobre apropriação indébita, estelionato de terras públicas. Nada disso, eminentes jurados. Nada disso. Por que isto? Porque essa fuga do Ministério Público da prova central do processo. Por que essa fuga do Ministério Público das provas do processo? Da acusação nuclear do processo? Por quê? É pela lição que o doutor César, com muito talento, criou. Eu não sei qual é delas, que eu me perco. É porque é a terceira lição. O uso de fatos estranhos ao processo revela a falta de provas contra o réu. É a terceira lição. É a terceira lição, eminentes jurados. Não há outra fórmula aqui, eminentes juízes. Essa foi a estratégia do Ministério Público. Atentar, e os senhores lembram, em nenhum momento, esse acusador brilhante, idoso, que eu invejo pela competência que ele tem, uma inveja santa, diga-se de passagem, mas ele não conseguiu enfrentar a acusação. Não conseguiu. É porque não há como, o talento do doutor Nilo Batista não vai suprir uma coisa que se chama nesse processo. É a ausência de provas. E ninguém muda provas no processo. Não adianta ressuscitar aqui o grande Roberto Lira, contemporâneo do doutor Nilo. Ele era bem mais jovem à época, com certeza. Inclusive, prefacia o seu livro, Concurso de Agentes, uma obra belíssima. Eu acho que a melhor obra é da sua e da professora Esther Figueiredo Ferraz, a saudosa. As duas grandes monografias sobre o assunto. E o professor Roberto Lira homenageia Vossa Excelência no pórtico daquele livro. E ele dizia exatamente isso, e ressuscitando o Roberto Lira, que foi o maior promotor público que este país conheceu um dia. Ele dizia uma lição lá, numa obra dele clássica que o professor conhece, chamada Penitência de um Penitenciarista. No final da vida, depois de 40 anos de pretório acusando-o, ele que era um gênio que chegou a fazer parte da comissão que elaborou o Código Penal, ele disse, não se muda as provas, não se cria provas. E disse uma frase também,
que expressa o sentimento do Omair aqui. Quando o Omair repetiu várias vezes para Vossas Excelências, disse: senhor promotor, o senhor não sabe o que é ali viver na prisão, aquela agonia. É o que o Roberto Lira, amigo do professor Balista, dizia. Um dia ele disse, e ficou para a história, disse: eu queria que nos concursos para promotores públicos, dizia Roberto Lira, fosse passada uma prova. Que um promotor passasse 1, 2 ou 3 dias na prisão, para que ele saiba avaliar o que é o cárcere, o que é a prisão. Pois assim ele poderá moderar os seus libelos, poderá moderar as suas acusações. Essas foram as palavras do Roberto Lira, o maior promotor que este país conheceu um dia. E que tem aqui um grande representante hoje, que é o doutor Edson Augusto. Então, o que aconteceu neste contexto todo? Temos provas aqui, eu não vou mais mergulhar nas provas que o doutor César já fez, talvez na tréplica, se Vossa Excelência, o doutor Edson, nos homenagear com réplica, nós voltaremos. Mas observem que houve uma perseguição judicial contra o réu, uma perseguição judicial fortíssima, tenaz contra ele, que teve um estopim quando ele fez a denúncia para a Polícia Federal contra os achaques que ele recebia do IBAMA e lá do INCRA contra ele, porque ele era um corretor de imóveis, o comerciante mais bem sucedido daquela região, aquela época. Hoje ele está quase falido aqui, depois de toda essa perseguição judicial contra ele, não há quem não vá à falência ou estado de falência. Está bloqueado, todas as contas dele estão bloqueadas, bem patrimônio e tudo mais. Mas à época não. Ele era o homem mais bem sucedido lá de Altamira. E por isso ele despertou a cobiça e a inveja e a ganância daqueles lobos famintos e vorazes que devoram, que vivem nas entranhas do serviço público e que nós vemos estampados todos os dias nos jornais. Principalmente nesses órgãos como INCRA, IBAMA, todos os dias aí, operações da Polícia Federal, onde eles saem 10, 5, 8 presos naquela cena terrível, escarnecedora, presos, algemados, homens pagos com o nosso dinheiro, e achacavam-no, porque ele era o comerciante mais bem sucedido de Altamira. Quando houve o episódio, toda aquela ira que estava ali adormecida, na espera de vir à tona, porque ele havia insultado, teve a ousadia de insultar. Eu quero que o meu colega me ajude a encontrar este documento em que ele faz ofício ao Ministério, à Polícia Federal, denunciando o achaque no IBAMA e no INCRA. Aí, quando veio o episódio da morte dessa mulher, que eu quero aqui homenagear, eu quero homenagear esta mulher, Dorothy Stang, uma guerreira, uma idealista. Eu jamais viria para cá para insultar a honra desta mulher. Largou o seu país de primeiro mundo, onde nós sonhamos um dia morar, ou sonhamos um dia ter nascido, e veio aqui para a Amazônia, para os confins da Amazônia, para o cafundó da Amazônia, lutar com aqueles sertanejos, homens desvalidos da sorte, deserdados da sorte. Essa mulher é uma guerreira, é uma idealista, eminentes jurados. Uma idealista. Eu confesso, eu não teria esse idealismo. Eu acho que poucos de nós teríamos esse idealismo. Que vida brilhante. Que biografia brilhante. Merecia ter um destino melhor.
Merecia, jurados, merecia. Mas o Brasil nunca lhe deu proteção. Nós tínhamos essa pérola aqui no nosso meio, que brigava pela preservação da Amazônia, isso aqui há 25 anos atrás, quando nós tínhamos o menor desprezo, o menor descaso pelas nossas riquezas ambientais. Não tínhamos sequer leis de proteção ambiental naquela época. E ela já era uma pioneira nisso tudo. Uma americana que teve a honra de se nacionalizar brasileira. E ela guardava esse título como a maior condecoração da sua história, da sua vida, da sua biografia. Abandonou sua família e veio para cá, para os cafundós da Amazônia. Imaginem Anapu, os senhores viram agora aqui. Imaginem Anapu há 25 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a Transamazônica sequer existia. E aqui lá tem a dimensão moral dessa mulher. Apenas isto. Eu fiz o resgate aqui, a família de Dorothy Steck. Dever de justiça. Eu jamais jogaria uma nódoa sobre a reputação dessa mulher. Que o Ministério Público, um dia chegou a pedir a prisão preventiva desta mulher, em processo que está aqui, no processo. Todos sabem disto. Eu nem entrei neste mérito. O Ministério Público, eminente jurada, chegou a pedir a prisão preventiva desta guerreira. Eu não vejo nem autoridade. O Ministério Público agora para querer santificá-la. Não vejo, a não ser o fato de ser o ser humano que morreu. Mas nós da defesa a homenageamos.